Saudações, meu aluno. Você aqui, como sempre, é o nosso alvo, né? O nosso alvo da aprendizagem. E aqui, professor Tiago Penha, de Química, mais uma vez com vocês, aprendendo Química com todos, né? E nós estamos aqui no roteiro de conteúdos da Físico-Química. Você que já acompanhou a aula anterior, e agora nós vamos continuar trabalhando o nosso assunto de soluções. Mas o meu convite de hoje é para trabalhar mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Dessa vez eu vou misturar soluções que têm solutos diferentes, mas eles vão reagir. Vai ter produto nessa mistura. Quando eu misturar as soluções, vai ter um resultado ali diferente, tá? Vai ter um produto, uma nova substância formada. E aí, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Como é que cai? Como é que a gente faz isso? Eu estou aqui para te mostrar. Então, eu quero que tu me acompanhe aqui, vamos para o nosso resumo, né? Vamos aqui para o nosso slide. Está aqui o nosso título, solutos diferentes que reagem entre si. E eu vou começar aqui trazendo uma simulação. Só lembrando, gente, que isso daqui costuma aparecer muito dentro do âmbito da titulação, tá? Titulação, que é quando nós queremos titular uma base utilizando um ácido, né? Ou o contrário também é possível, mas a titulação é onde nós costumamos empregar esse tópico de solutos diferentes que reagem, né? Titulação, reação ácido-base. Já que nós temos esse tipo de situação, vamos começar com essa ideia. Vamos imaginar que eu tenho uma base e vou colocar ela aqui diante de um ácido. Isso aqui é uma reação muito famosa, né? A gente costuma chamar isso aí de quê? Reação de neutralização. Reação de neutralização. Reação entre base e ácido, né? Ácido-base. Toda neutralização produz o quê? Sal e água. Então, eu tenho uma reação aqui produzindo sal e água. Na titulação isso acontece. O ácido está titulando ali a base, tu vai produzir sal e água. Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer diante de uma reação entre solutos que reagem? Primeira coisa, primeiro passo, nós temos que montar a reação. Se a reação já vem montado, excelente, tu tem um trabalho a menos. Segundo passo, nós precisamos balancear, balanceamento da reação. Balanceamento, inclusive, nós temos uma aula no canal aí na plataforma com balanceamento. Você pode depois procurar que você vai encontrar essa aula. A reação precisa estar balanceada, é um ponto de partida. Depois, nós vamos encontrar, vou colocar assim, ó, achar o número de mols, achar os mols de quem? Dos reagentes. Então, eu preciso achar os mols dos reagentes, eu preciso achar os mols da base, preciso achar os mols do ácido. E tu pode encontrar esse número de mols, tá? De uma maneira bem simples, ó. Eu posso achar esse número de mols multiplicando aqui a minha concentração pelo volume. Tá? Lembra dessa fórmula lá na concentração das soluções? Ó? Que eu quero achar uma concentração e eu tenho o número de mols sobre o volume. Então eu posso dar uma melhorada. Em vez de usar essa fórmulazinha aqui bem tradicional, ó, bora dar uma melhorada nela, né? Eu posso muito bem utilizar essa fórmula aqui logo direto. Ó. É a concentração, a minha concentração em mol por litro, pelo volume. Vamos colocar aqui o volume em litros. Então eu acho o número de mols. Depois de ter o número de mols, o nosso quarto passo, vou colocar ele aqui embaixo, ó, nós vamos agora analisar as concentrações e volumes. Concentrações e volume. Vamos analisar se nós temos a concentração de todos, nós temos o volume de todos ali. A questão, ela costuma nos pedir a concentração ou o volume. Então, a gente já, depois de ter o número de mols, a gente já vai procurar encontrar essas concentrações e volume. Então, tá aí o nosso passo a passo, tá? Sendo assim,
Vamos trabalhar aqui nosso próximo slide. Eu vou trabalhar logo aqui com vocês. Não vou fazendo essa questão não. Vou criar aqui logo uma situação aqui para ficar mais fácil. Antes de ir para aquela questão. Bora simular que eu tenho NaOH, que é a minha base, hidróxido de sódio, e ele vai reagir com HCl. Tiago, como é que tu sabe que reage? Ácido mais base é reação na certa, né? Reação de neutralização. Então aqui não tem erro. Ácido mais base, sal e água. Vamos terminar essa reação. Tu pode muito bem fazer assim. Eu vou pegar o hidrogênio do ácido, a gente chama de H+, né? Esse H+, esse hidrogênio, e vou juntá-lo com a hidroxila da base, nosso OH-. Se eu juntar esse hidrogênio, esse H+, com esse OH-, né? A hidroxila com hidrogênio, eu tenho água. Pronto, a água aí é a união do hidrogênio com a hidroxila. O que sobrou é o nosso sal. Então sobrou o Na, né? Cátion Na e o ânion Cl-. Então sobrou aqui o nosso sal. Sobrou o NaCl, né? O cloreto de sódio. Então tá aí uma reação bem comum, né? De neutralização. Vamos imaginar que eu te forneça da base, eu vou te fornecer aqui sobre a base o volume de 500 ml. Não vou nem colocar em ml, vou deixar logo em litros. Eu tenho um volume aqui de 5 litros. E uma concentração de 3 mol por litro. Do ácido, eu estou te fornecendo aqui 8 litros. Só que eu quero achar a concentração. Ó. Deixa eu ver se tu consegue entender essa minha simulação aqui, esse exemplo. Eu tenho uma base, aonde eu tenho volume e tenho a concentração da base. A questão me deu, vamos supor. Do ácido que está reagindo, eu só tenho volume, eu só sei aqui quantos litros desse ácido reagiu. E eu não sei a concentração do ácido, a questão está me pedindo isso, tá? Passo a passo, qual é o passo a passo? Primeiro eu tenho que montar a reação. Ela já está aqui montada, nós montamos juntos. Balancear. Se você partir para o balanceamento, você já vai ver que ela já está balanceada. Ó. Já está balanceada. Para 1 mol de NaOH, eu tenho 1 mol de HCl, produzindo 1 mol de água e 1 mol de NaCl, tudo balanceado. Agora, tu lembra qual foi o terceiro passo da nossa anotação anterior? Achar o número de mols. Então, eu preciso encontrar o número de mols. Mas, Tiago, tu vai achar os mols de quem? Eu vou achar os mols daquele que eu já tenho informação suficiente para isso. E aí, eu consigo achar os mols primeiro da base ou do ácido? Analisem comigo. Aonde eu tenho mais informações aí para achar o número de mols? Lembrando que para achar esse número de mols, eu multiplico a concentração pelo volume. Então, eu consigo fazer isso para a base. Eu tenho volume e tenho a concentração, vamos achar o número de mols, ó. A concentração é 3, o volume é 5, então eu dei uma exagerada aqui no meu valor, né? Deu 15 mols, né? Eu dei uma exagerada, mas tudo bem, vale que tu entenda um passo a passo. Um valor alto, mas tudo bem, 15 mols. Se eu já tenho os mols da base, eu consigo achar os mols do ácido pela proporção estequiométrica. Isso aqui que eu vou marcar de vermelho são os mols da base. Como é que eu sei quantos são os mols do ácido? E aí, como é que eu vou achar os mols, já que eu preciso ter os mols dos dois reagentes? Eu vou usar a proporção estequiométrica, por isso que a reação precisa estar balanceada. Quando você balanceou, você percebeu que está na proporção de 1 para 1. O que isso quer dizer? 1 para 1, eles reagem na mesma proporção. A quantidade de mols que eu tenho da base é a mesma de ácido que vai reagir. Então, se 15 mols da base está reagindo, eu preciso de 15 mols do ácido. Ó. Eu estou usando a proporção 1 para 1. É o que tem lá em cima no balanceamento, nos coeficientes. Ó. 1 para 1. Então, eu vou reagir na proporção, a mesma proporção. O número de mols de um é o mesmo do outro. Pronto, já tenho o número de mols do meu reagente, né, do HCl, faltava dele.
Agora eu vou achar a concentração que a questão está me pedindo, a concentração do HCl. Bora organizar aqui, vamos organizar. Eu quero achar a concentração. O que, que eu tenho do HCl? Eu tenho do HCl o volume, que é 8 litros, e tenho o número de mols, 15 mols. Como é que eu faço para achar a concentração do HCl? Lembra que a concentração é mol por litro? Então agora ficou muito fácil. Se é mol por litro, eu vou pegar os mols e dividir pelo volume em litros. Então agora ficou fácil. Eu vou pegar aqui, ó, 15 mols, né? Vou pegar 15 mols e vou dividir pelo volume, que são 8 litros. 15 dividido por 8, quanto é que eu tenho aqui? Quanto é que vai dar aqui a minha concentração? 1,87, na verdade dá 1,875. Vou deixar 1,87 mol por litro. Pronto, acabei de achar a concentração do meu reagente, do HCl, que a questão pediu. Mas foi feito passo a passo. Eu montei a reação, ácido mais base, eu organizei as informações, o que está de preto aí a questão me deu, o volume da base e a concentração da base. A questão me deu o volume do ácido e me pede a concentração do ácido. Eu achei os mols, primeiro da base, para depois achar os mols do ácido pela proporção estequiométrica, tá? Depois de ter os mols em mãos, eu atendi o que a questão me pediu, foi a concentração. Então eu fui achar a concentração dividindo os mols pelo volume. Mas a melhor maneira de você entender esse tipo de assunto é fazendo exercício. Tem que fazer questões. Nós precisamos resolver questões. Então eu vou resolver a questão com vocês, tá? Isso aqui foi um exemplo. Bora ver se ficou mais fácil. Bora lá. Vamos lá. Calcule o volume em litros de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Vou montar aqui, ó. Vou montar lá em cima, por conta do espaço. HCl, cuja concentração é 5. Então, deixa eu colocar aqui a concentração aqui embaixo, ó, 5 mol por litro. Ele quer o volume desse cara, ó. Dessa vez ele está pedindo volume, não está me pedindo concentração. Ele quer o volume do ácido, que tem concentração 5. Deixa eu marcar. Para neutralizar 80 ml de uma solução de hidróxido de potássio, que tem concentração igual a 8. Espera aí, organiza as tuas informações. Vamos organizar. Quem é que o HCl vai neutralizar? Quem que esse ácido vai neutralizar? Uma base, hidróxido de potássio, KOH. Para neutralizar quanto de KOH? Ele me deu o volume do KOH. Observa que ele quer neutralizar 80 ml. Então, meu volume aqui é de 80. E essa base tem uma concentração igual a 8, ó, 8 mol por litro. Então, eu já organizei as informações, os valores que ele me forneceu. Minha gente, ácido mais base, sal e água, né? Então, produz aqui H2O mais cloreto de potássio. Tá aqui, ó, o KCl, né? Sal e água. Eu já tenho minha reação montada, só que dessa vez ele está me pedindo um volume que foi usado para neutralizar a base, o KOH. Ele não me pede concentração. Mas será que eu lembro do passo a passo desse tipo de questão? Primeiro eu tenho que montar minha reação. HCl reage com KOH, ácido mais base, neutralização. Aplica-se muito isso ao que é a titulação, né? Um titulando o outro. Produz sal e água. Aí Tiago, como é que tu fez a reação? Repete aí que eu não estava ligado. Lembra que o ácido ele cede o hidrogênio na forma de H+, e a base cede a hidroxila na forma de OH-. Esse hidrogênio com essa hidroxila forma água. E o que sobra, né, que é o K+, cátion, e o Cl-, ânion, cloreto, forma o nosso sal. Tá aqui, ó, KCl, né? Cátion e ânion. Então eu já tenho a reação balanceando. A proporção aqui é a mesma 1:1, ó, já está balanceado 1:1. Então isso já vai me ajudar muito. Já tenho
ela balanceada, eu vou achar os mols. Mas pensa aí comigo, eu vou achar primeiro os mols de quem? Do ácido ou da base? E eu encontro os mols daquilo que eu já tenho mais informações, os dados que eu tenho suficiente para achar os mols. Nesse caso, eu vou ter que achar os mols primeiro da base, ó. Então, eu vou encontrar primeiro os mols do KOH. Por quê? Porque eu já tenho a concentração, que é 8, e tenho o volume, que é 80. 80 ml. Lembra como é que nós podemos achar aqui o número de mols? Lembra que é só multiplicar concentração pelo volume? Então, se eu quero achar o número de mols, eu vou pegar aqui 80 vezes 8, né? Vou multiplicar a concentração pelo volume. Eu tenho quanto aqui? 160 mols, né? Então, um valor aqui bem alto, não é isso? Opa, 160 não, né? 8 vezes 8 aqui, 64. Deixa eu ajeitar, né? 640. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. 640 mols. Claro que é um valor muito alto, né? Se a gente for pensar isso aqui, esse valor aí de mols é um valor exagerado nessa questão aqui. Mas tudo bem. Importante aqui é a gente entender o passo a passo. Já tem os mols de quem? Do KOH. Como é que eu encontro os mols do outro, do HCl? Lembra que eles estão na proporção, ó, HCl 1 para 1 de KOH, a proporção 1 para 1. Então, se eu tenho... peraí, gente, uma coisa aqui importante. Eu deixei esse volume aqui em 80 ml, né? Por isso que esse valor de mols aqui está dando muito alto. Então, esse meu volume aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste. Vamos deixar ele em litros, né? Eu tenho 80. Então, na verdade, aqui eu tenho 0,08 litros. Verifiquei quando eu percebi que esse valor estava muito alto, 0,08 litros, tá? Então, vou dar uma ajeitada aqui, fazer esse pequeno ajuste aqui. Então, eu tenho 8 vezes 0,08, né? Tá aqui, ó. Esse valor ficou bem menor, 0,64. Agora tem mais sentido, 0,64. Pronto, não custa nada a gente fazer esse ajuste e deixar o volume em litros. Como eles estão na proporção de 1 para 1, então esse 0,64 mols é o mesmo, e 0,64 que eu tenho aqui da base, vamos ajeitar aqui, ó, é o mesmo para o ácido, 0,64. Então, eu já tenho os mols do ácido. Como é que eu finalizo? Eu encontro o volume. Lembra da fórmula? Tu pode usar essa mesma fórmula que eu usei para o número de mols, ó. Se tu usar essa mesma fórmula para achar o volume, tu vai dividir o quê? Os mols pela concentração. Vai dividir os mols pela concentração. Então, vamos dividir, ó. 0,64 mols pela concentração, que é quanto? 5. Então, vou dividir isso aqui por 5. Eu tenho 0,128 litros. Tá? Que depois eu posso transformar para ml. Mas a questão não especifica aqui o volume, né? Ela quer em litros, né? Então, eu já deveria ter transformado mesmo desde o início, ó. Ela quer em litros. Minha gente, achamos o volume que a questão pediu. No exemplo anterior, nós estamos achando a concentração. Mas agora eu tenho exatamente o volume que ele me pede. Nessa aula de hoje aqui, que nós acabamos de ver aqui nesse tópico aqui, mistura de soluções que reagem, tá? Você encontrou só reagente na proporção de 1 para 1. Depois nós queremos trabalhar, tá, em uma outra aula, numa outra parte, né, na parte 2, com essa proporção um pouquinho diferente, na proporção de 1 para 2, de 1 para 3. Mas, meus amigos, meus alunos, ficamos por aqui na aula de hoje. Espero ter te ajudado. E eu quero já te convidar a acompanhar a nossa próxima aula, tá? A parte 2 nesse assunto. Boas aulas a todos.